Olá a todos. Hoje é um lindo domingo ensolarado, que está muito inspirador aqui para a gente falar sobre Scott Cunningham e o livro Sonhando com os Deuses. No capítulo 3, capítulo de hoje, vamos tratar um pouquinho ali da cultura da Babilônia, Síria, Suméria, a região Mesopotâmia entre rios, e por isso eu estou aqui entre duas divindades que eu gosto muito desse período. Eu sou uma colecionadora de imagens, mas como uma estudiosa de símbolos, então essa é uma das representações de Inanna, né? Como sempre, alada, e com esse símbolo que evoluiu, né? Depois para o famoso Ankh, aquela cruz egípcia. E ela também é conhecida nessa forma, e alguns até chamam de Lilith, mas na realidade também é uma imagem de Inanna. Muito bonita, particularmente eu gosto mais dessa, bem significativa. Também com a cruzinha, né, o símbolo que depois evolui para o Ankh egípcio. E assim a gente vai ter aqui um pouco mais de clima, né, de magia, para falar sobre esse período tão especial da história. Porque, gente, os sumérios, então capítulo 3, Oriente Médio, Suméria, Babilônia e Assíria. Os sumérios, eles foram um povo extraordinário. Não eram semitas, notáveis por suas realizações em leis, educação, reforma social, medicina, agricultura, filosofia, arquitetura e literatura. Ainda mais notável é o fato de que a existência desse povo permaneceu desconhecida até cerca de 140 anos atrás. Quando arqueólogos procurando por sítios assírios começaram a tropeçar em evidências surpreendentes de uma cultura ainda mais antiga, a evidência cresceu vagarosamente e em 1850 um estimado arqueólogo leu um artigo no qual expressava sua dúvida de que os assírios e os babilônios tivessem realmente inventado a escrita cuneiforme. Além dessa data, a maioria dos arqueólogos do Oriente Médio estavam concentrada em provar a veracidade da Bíblia. E apenas culturas semitas, Babilônia, Síria e Acádia, eram estudadas. Portanto, a possibilidade de que uma cultura não semita houvesse existido antes dos babilônios parecia absurda, pois nenhuma era mencionada na Bíblia, livro escrito pelos judeus, pelo menos Antigo Testamento. As discussões subsequentes finalmente estabeleceram a existência da Suméria. Muitas outras escavações se seguiram a esta. A arqueologia sumeriana continuou a ser estorvada por arqueólogos de mente fechada por várias décadas, E, parênteses meu, cá entre nós também ali financiados pelos interesses de algumas religiões que já tinham ali, interesses em ocultar a história com H. Logo, entretanto, a esmagadora evidência apresentada pelos remanescentes plásticos e linguísticos de uma antiga cultura não semita não pôde mais ser negada. E a Suméria passou a fazer parte dos livros de história, finalmente. Subtítulo: Suméria. Os primeiros povoados da Suméria datam de 4.500 antes da Era Comum, ou seja, por 2.750 anos a Suméria
dominou a Mesopotâmia, produzindo uma rica cultura filosófica. Infelizmente, pouco se sabe quanto à história antiga da Suméria. Faltava aos sumérios o conceito de avaliação histórica. E, na verdade, eles acreditavam que a maioria dos eventos era determinada e executada por seus deuses, sem a ajuda dos humanos. Os registros mais antigos estão relacionados apenas a oferendas religiosas e à construção de templos pelos governantes. Ainda assim, é possível formular algumas ideias no que diz respeito aos conceitos sumérios de religião e sonhos. Subtítulo: A religião sumeriana. A religião sumeriana era politeísta. As principais divindades surgiram diretamente da natureza. Eram elas o sol, a lua, o céu, as nuvens, a terra, o mar, a água, o vento, rios, montanhas, planícies e outras forças e reinos. Ferramentas vitais à sobrevivência na antiga Suméria também eram associadas a divindades. As divindades criavam tudo o que existia por meio do poder criativo de suas palavras divinas. Os sumérios acreditavam que os seres humanos haviam criado com um único propósito, que os seres humanos haviam sido criados com um único propósito: servir e adorar os deuses. A vida era uma série de dúvidas e medos no que dizia respeito ao futuro. Nem mesmo a morte oferecia alívio. Os espíritos dos mortos viajavam em um sombrio subterrâneo cheio de trevas, onde a existência era ainda mais funesta do que a que se via na Terra. Parece não haver traços do conceito de reencarnação. De fato, os sumérios chamavam o mundo subterrâneo de a Terra sem volta. As divindades sumerianas eram vistas como seres completamente antropomórficos, como essas imagens que eu mostrei para vocês, né? A deusa com asas de águia ou de outra ave, com os pés sob leões ou aqui sob corujas e macacos. Enfim, né, o antropomórfico que também permeava ali as divindades do Egito. Apesar de terem sido muitíssimo mais poderosos que os humanos, os sumérios e suas divindades gostavam de receber comida e bebida. Daí as oferendas de comida. Eles se casavam, criavam filhos, cuidavam de suas casas e exibiam todas as virtudes e fraquezas humanas. Por isso eu incluí aqui os sumérios e as divindades, porque era praticamente, né, a mesma rotina de subsistência para ambos. Os sumérios podem ter sido a primeira civilização a reconhecer uma divindade pessoal, por meio da qual o contato com as divindades superiores tornava-se possível. Olha só, sabe aquela coisa de meu Deus? Então é bem isso. As deusas e os deuses maiores, como por exemplo An de navio, o deus do céu, os famosos Enlil, o deus do vento, Ninhursag, a deusa mãe, e Enki, o deus da sabedoria. Eram simplesmente poderosos demais. Eles tinham muitos afazeres para se preocupar diretamente com os desejos humanos.
Notem, né? Quase como se fosse uma coisa extraterrena. Talvez por isso as asas, né? Remetendo a voos. Assim, eles eram acessados pelas divindades pessoais que talvez tinham menos responsabilidades e, por causa disso, podiam ser contatados pela adoração individual em vez dos rituais públicos. Embora atos de devoção pessoal, orações, oferendas e assim por diante fossem largamente compensados, ou melhor, recompensados, os rituais nos templos eram considerados muito mais importantes. Cada cidade-estado ostentava uma divindade e templos tutelares, e essa era a divindade que em grande parte protegia aqueles que viviam dentro de suas fronteiras. Templos dedicados a divindades específicas datam de pelo menos 3.000 antes da Era Comum, segundo ele. Mas segundo descobertas mais recentes da arqueologia, muito mais tempo do que isso. Subtítulo: Os sonhos entre os sumérios. Muito pouca informação sobre como os sumérios lidavam com os sonhos sobreviveu. Sabemos que esse povo aceitava a orientação divina em pelo menos alguns sonhos. Pensava-se possivelmente que a divindade entrava na consciência do sonhador por uma abertura na cabeça, pois alguns textos sumerianos afirmavam que a divindade que trazia o sonho se alojava na cabeça do sonhador. O primeiro sonho divino sumeriano registrado foi experimentado por Eannatum, o governante sumério da cidade-estado Lagash. Em cerca de 2450 antes da Era Comum, Eannatum registrou que sua divindade pessoal, a quem ele dava o nome de Ningirsu, alojou-se em sua cabeça, enquanto ele ainda estava dormindo e, em um sonho, informou-lhe que durante a guerra próxima com a cidade de Uma, o rei Kish não apoiaria nenhum dos dois lados. Outras pistas podem ser obtidas a partir de um poema religioso que fora preservado em 2 cilindros encontrados nas escavações de Lagash. Esses documentos representavam o mais longo trabalho sumério escrito de que se tem notícia. Incluídos nessa narrativa estão trechos dos sonhos divinos de Gudea, que governou Lagash de 2199 a 2180 antes da Era Comum. Em um sonho, Gudea vê uma figura masculina alta usando uma coroa divina. Asas saíam de seus ombros e leões se agachavam em ambos os lados da figura. O sol surge rapidamente no sonho. Uma mulher aparece para Gudea segurando um estilo de ouro e uma tábua de argila, contendo um esboço de estrelas. Ela é seguida por um herói, segurando uma tábua feita de lápis-lazuli, herói esse que esboça na tábua o projeto de um templo. Perto dali, um asno pateia a terra. Ao acordar, Gudea fica extremamente confuso com o simbolismo desse sonho. E então, ele ruma para o templo de Nansh, a deusa que interpreta sonhos divinos. Uma vez que em seu templo, Gudea faz suas oferendas, ora, e então dorme. Em seu sono, ele relata o problema do sonho para
Nansh, dessa forma: alguma coisa veio a mim nas horas noturnas. Seu significado não sei. Possa profetiza aquela que sabe ter o conhecimento do que me pertence. Que minha deusa Nansh revele para mim sua importância. Ó Nansh, ó Rainha, ó Senhora dos decretos insondáveis, sua palavra é confiável e mostra o maior brilho. Você é a profetisa das divindades. Ó Mãe que interpreta os sonhos, em meio a meus sonhos eu vi. Gudya relata seu sonho. Então, Nansh interpreta para ele. O homem alto era o deus Ningirsu, que ordenava a Gudya que construísse um templo para sua adoração. A aurora representava sua divindade pessoal, Ningishda, a mulher com estilo e a tábua de argila em Nizaba, deusa da escrita. As estrelas que apareciam em sua tábua eram uma ordem divina para construir o templo de acordo com as estrelas sagradas. Algo que lembra Órion para as 3 pirâmides do Egito. Possivelmente uma referência a considerações astrológicas, né? Porque naquele tempo a astrologia e a astronomia ainda era uma única ciência. O herói segurando a tábua de lápis lazuli era Nindub, um deus arquiteto, que naturalmente desenhou o projeto do novo templo. Finalmente, o último elemento do sonho, o asno raspando a terra, representava o próprio Gudya, impaciente para executar as ordens divinas. Ao acordar, Gudya ofereceu um sacrifício. Achou os presságios positivos e seguiu as instruções de Ningirsu. Esse registro tem um valor inestimável, pois mostra diversos aspectos da crença sumeriana sobre sonhos. Primeiro, sonhos podiam ser recebidos dos deuses, por nós, pelos deuses. Segundo, diversas divindades podiam aparecer em um sonho, todas relacionadas à mensagem do sonho. Terceiro, a divindade pessoal do sonhador provavelmente estaria presente. Quarto, a simbologia do sono podia ser confusa. Nesse caso, divindades podiam ser chamadas para interpretar o sonho. Juntando a isso, havia uma classe de sacerdotes sumérios, os Ensi, especializados em interpretar sonhos. Quinto, alguma forma de incubação de sonhos existiu na Suméria, uma vez que todas as ações humanas e seu futuro eram determinados pelas divindades. Parece, então, razoável supor que os adoradores visitassem os templos para descobrir pelo menos partes desses sonhos divinos. Entretanto, a incubação de sonhos não era necessariamente um método de recebimento de auxílio divino para todas as finalidades, como a história de Geda indica. Parecia que as pessoas iam ao templo com esse propósito após terem tido um sonho perturbador, na maioria das vezes. Então, o próprio sonhador ou sonhadora podia ser representado de forma simbólica no sonho.
faziam-se sacrifícios após a incubação de sonhos. Olha só. Uma visão mais profunda dos sonhos sumérios pode ser obtida de um texto intitulado A Morte de Dumuzi, cerca de 1750, antes da Era Comum. Nesse trabalho, Dumuzi, o deus pastor de Erk, tem uma premonição de sua própria morte. Ele se aventura na planície selvagem, adormece e tem um sonho sobre uma experiência aterradora e sinistra. Ao acordar, descobrindo-se incapaz de desvendar o simbolismo do sonho, Dumuzi chama sua irmã, Gestinana, a famosa deusa da interpretação dos sonhos divinos, também poetisa e cantora, para interpretar o seu sonho. Infelizmente, ela afirma que o sonho era um prenúncio de sua morte. Como as divindades podiam morrer, não é explicado pelos antigos textos sumérios, embora essa possa ser uma pista de suas origens humanas. Esse texto acrescenta mais informações para a nossa pesquisa sobre os sonhos na Suméria. Até mesmo as deusas e os deuses sonhavam e podiam experimentar dificuldade na interpretação de suas visões noturnas. Subtítulo: Deusas como intérpretes nos sonhos. Das informações obtidas dessas fontes e do poema épico sumério de Gilgamesh, ou Gilgamesh, temos a forte impressão de que as divindades sumérias, associadas com a interpretação dos sonhos, eram todas deusas. Nansh, Gestinana, lembra Inanna, e Ninsun, mencionada no Gilgamesh. Admite-se que os textos vindos da antiga Suméria são escassos, mas parece acertado dizer que, apesar do fato de que os deuses podiam aparecer em sonhos, divindades masculinas não ofereciam interpretação na Suméria. Só as femininas. Privilégio nosso. Subtítulo: Babilônia e Assíria. A Babilônia surgiu como um poder político independente após uma grande mudança climática na região. Seu estabelecimento aparentemente tornou-se possível devido a um recuo do rio Tigre, que expôs uma grande extensão de terras férteis, previamente inabitáveis, ao norte e a leste das bem estabelecidas cidades do Império Sumério. A colonização de povos semitas na área começou em aproximadamente 2371, antes da Era Comum, somente aí. E diversas culturas se desenvolveram a partir de então. A primeira grande civilização a se enraizar na região, que mais tarde se tornou conhecida como Babilônia, foi Acádia, que recebeu esse nome a partir da sua capital. Em contraste direto com a Suméria, os acadianos eram um povo semita. Então aqui começa, a origem do povo conhecido hoje como povo judaico. Eles rapidamente conquistaram a Suméria. Embora certos aspectos da cultura sumeriana tenham persistido, as cidades-estado da Suméria não eram mais independentes. O período de governo acadiano foi muito curto, cerca de 141 anos. De grande importância, pois, foram os acadianos que primeiro
introduziram elementos semitas antigos, entre parênteses, não hebreus, nas práticas religiosas sumerianas, mesmo porque aqui os semitas ainda não tinham construído uma cultura, né? O povo judeu ainda era muito nômade, eram tribos esparsas, né? Que estavam ali praticamente inseridas em outras cidades, outras culturas. Então, um povo conhecido como os gutianos pôs fim ao governo acadiano, mas foram, por sua vez, expulsos pelos sumérios, que restabeleceram a sua cultura. Este novo período sumério persistiu de aproximadamente 2112 a 2004 antes da Era Comum, quando a Babilônia derrotou a Suméria em cerca de 2000 antes da Era Comum. Sob o governo babilônico, a Suméria tornou-se um novo local. Novas divindades que frequentemente correspondiam a deuses e deusas sumérios foram introduzidas. Os babilônios aprenderam a escrita cuneiforme e começaram a registrar sua história. Diversos governantes entre os primeiros ordenaram a transcrição de antigos textos sumérios em uma tentativa de preservar a sua sabedoria. Uma coletânea de tais textos escritos em tábuas foi feita para a Biblioteca de Assurbanipal, 668 a 627 antes da Era Comum, durante um período posterior de governo assírio, após esse povo ter conquistado a Babilônia. Elementos difusos dessas culturas se mesclaram aos precursores sumérios. Apenas com dificuldade é possível determinar que cultura criou a informação contida no restante deste capítulo. Subtítulo: Adivinhação na Assíria e Babilônia. Os povos que habitaram a antiga Babilônia pareciam ter muito em comum com os sumérios. A vontade dos deuses era absoluta. Nada além de uma existência sombria seguia-se à morte. E as divindades deviam ser constantemente acalmadas para evitar desastrosas calamidades. As artes da magia, da profecia, da adivinhação e interpretação de sonhos eram amplamente desenvolvidas, completadas com um clero assistente e rituais específicos. A arte da adivinhação alcançava elevados patamares no mundo babilônico, como meios de se determinar a vontade dos deuses e das deusas. As muitas formas usadas incluíam o exame das entranhas de animais sacrificados, a observância de presságios, a observação de sinais, quando se misturava óleo e água, uma técnica de oráculo, e a adivinhação pela fumaça e outras práticas. A maioria desses métodos de adivinhação era reservado para o uso do clero, frequentemente em benefício dos governantes. O povão ficava de fora. Entretanto, uma outra ferramenta de acesso à vontade dos deuses existia, e era o sonho. Subtítulo: Sonhos na Síria e Babilônia. Os assírios acreditavam que apenas durante o sono os seres humanos podiam se comunicar livremente com as divindades. Algumas vezes, essa comunicação tomava a forma de um sonho simbólico. Mas sonhos podiam ser muito claros também.
Salvo aqueles inspirados por demônios, a maioria dos sonhos trazia revelações da vontade divina. Os reis da Babilônia e Assíria confiavam muito em seus sonhos para governar seus países, para planejar e executar a construção de obras públicas, para formular planos de batalha e mesmo para encorajar os seus espíritos. Em sua face de deusa da guerra, Ishtar, provavelmente a mesma Inanna que temos aqui, né, com outro nome, apareceu para Subarnípal em um sonho e ordenou que atacasse os povos vizinhos. Mais tarde, quando o grande rei assírio estava se sentindo desanimado, Ishtar novamente apareceu em um sonho e prometeu que ela marcharia à frente do exército de Assurbanipal e o conduziria à vitória. Um outro rei babilônio, Nabonidos, viu em um sonho Marduk e sim, a deusa da lua, naquela época, comandando-os a restaurar o templo de Ahram. Existem muitos outros exemplos de tais sonhos. Durante os registros de tais sonhos divinos espontâneos, as divindades eram descritas como estando na cabeça do sonhador, o que podia indicar que se acreditava que a divindade entrava no corpo do sonhador pela cabeça. Por outro lado, a alma humana podia deixar o corpo e ser carregada pela divindade durante o sono. Incubação de sonhos, subtítulo: Incubação de sonhos. O processo do sono sagrado tinha uso mais geral na Babilônia do que na Suméria. Havia, entretanto, uma grande diferença. Em vez de o adorador receber o sonho, uma classe especial do clero de adivinhos, chamados os Shabru, sonhavam para o suplicante. Uma sala especial no templo era reservada apenas para esse propósito. Dentro da sala, o Shabru entrava em sono sagrado a partir da requisição de um determinado adorador daquele templo. De manhã, o Baru, adivinho, interpretava o sonho para o suplicante. O sono no templo, chamado e, portanto, incubação de sonho, parecia ser grande parte uma medida de emergência. Evidências sugerem que a forma mais tradicional de incubação de sonhos, na qual o suplicante recebia diretamente o sonho divino, também era usada. Mas os sonhadores profissionais, olha só, eram muito populares, né? E alguma coisa disso a gente até vê na cultura moderna, em um filme que eu vou deixar aqui nos comentários depois, com Tom Cruise. Pelo menos um exemplo de incubação de sonhos pessoal sobreviveu, o que mostra que parentes ou amigos podiam sonhar por outros, né? Então, quando estava na Babilônia, Alexandre o Grande caiu doente. Ele enviou seus generais para Esagila, o templo de Marduk, para sonhar uma cura para ele. Divindades de sonhos. Subtítulo: Como na maioria das outras culturas, os babilônios e os assírios designavam nos sonhos a divindades específicas. Entre elas estava a deusa Mamir, também conhecida como Mamu e Mami.
ela também era a parteira divina. Mamu Dagye, obviamente, uma emanação de Mamu, né? Uma outra parte de Mamu. Zakar, que também se escreve Zakiku, um emissário do deus da lua Sim, e Zagarmagye. Fiscalizando todos estava Shamash, deus do sol, senhor da visão, o criador divino dos sonhos. Todas as divindades de sonho estavam sob o seu controle. Olha só, Ishtar já havia sido mencionada por visitar reis em sonhos. Ela era bem conhecida por isso, né? Uma das divindades ali que mais permeava, né, o inconsciente coletivo daquele povo. E ela vinha para dar conselhos e transmitir planos de batalha. Sua fama nesse contexto pode estar relacionada às suas associações com a lua, pois, como a lua traz luz ao céu noturno, Ishtar traz iluminação a seus adoradores durante a noite. Preces para trazer sonhos. Subtítulo: Fragmentos de preces assírias projetadas para criar sonhos positivos e elevados e para evitar sonhos maléficos permaneceram. A prece assíria abaixo foi encontrada na biblioteca de Ashurbanipal. O deus da lua nova, sim, sem rivais em seu poder, cujo conselho ninguém pode compreender. Eu despejei para ti uma libação pura na noite. Eu te ofereci uma bebida pura. Eu me inclino perante a ti. Eu estou diante de ti. Eu te busco. Direcione pensamentos de favor e justiça para mim. Meu Deus e minha deusa têm estado zangados comigo há muitos dias. Que possamos nos reconciliar de forma justa e correta. Que meu caminho possa ser afortunado, minha estrada reta, e que ele possa enviar Zakar, o Deus dos sonhos, no meio da noite, para me libertar de meus pecados. Ai, ai. Subtítulo: Interpretação de sonhos. A interpretação de sonhos na Assíria e Babilônia era governada em grande parte por um corpo de material de sonhos, muito do qual hoje está perdido. Elementos de grande importância incluíam movimentos, números, posições da direita para a esquerda e o aparecimento de divindades com aparências humanas. Na Babilônia, uma série de presságios de sonhos, nomeada por Zakar, o deus dos sonhos, foi registrada em 11 tábuas. Elas foram escritas por volta de 1500 antes da Era Comum. Muito se sabe sobre a interpretação de sonhos na Assíria. Se o sonhador voasse repetidamente, ele ou ela perderia tudo. Se o sonhador voasse, projeção astral. Já encontrar um pássaro em um sonho significava o futuro retorno de um pertence perdido. Receber uma xícara vazia pressagiava pobreza futura. Um vaso cheio
fama futura ou uma grande família. Cortar árvores significava que os problemas do sonhador seriam resolvidos. E capturar uma cobra significava proteção divina. Os assírios também aceitavam o significado reverso dos sonhos. Portanto, sonhar que se estava sendo abençoado por uma divindade indicava a ira dessa divindade. Isso para o sonhador, né? Enquanto maldições enunciadas por uma divindade significavam que suas preces seriam atendidas. Subtítulo: Sacerdotes de interpretação de sonhos. Uma classe especial de sacerdotes assírios chamada Sayiltu, ou Sayutu, eram especialistas em interpretação de sonhos. Esses sacerdotes eram encontrados desde o início dos tempos na cultura babilônia e eram consultados com mais frequência por mulheres. Olha só. Sacerdotes de interpretação de sonhos, então, né? É um subtítulo aqui bem curtinho, que deixa bem claro para a gente, né? Que aqui já existe uma classe sacerdotal ali especialmente direcionada para esse fim. Para vocês verem como os sonhos eram importantes, valorizados sabiamente, numa época que não se tinham distrações para a mente, né? O próprio sonho podia ser ali a internet deles. Subtítulo: Evitando a influência de sonhos maléficos. Alguns sonhos inspirados pelos numerosos demônios que assombravam o mundo babilônio eram simplesmente pesadelos. Tais sonhos não apenas perturbavam o sono da pessoa, eles também afetavam sua saúde. E quando isso ocorria, a pessoa visitava um exorcista para remover o demônio causador dos pesadelos. Uma outra forma de destruir a influência de um sonho maléfico seria contar o sonho a uma peça de argila. Olha só, você contava o seu sonho para uma pequena estatueta de argila e depois dissolvia a argila em água enquanto se entoavam preces de exorcismo. Mais ou menos não, exatamente o que fazem hoje os seromantes, né? Que leem figuras ruins, negativas na cera e depois a derretem fazendo orações. Essa ação, então, libertava o sonhador da contaminação do demônio. Práticas similares, aparentemente, eram usadas na antiga magia sumeriana, ou na antiga Suméria. Em um terceiro método para evitar as influências negativas dos pesadelos, o sofredor pedia por um sonho divino que revelasse os métodos mais apropriados de expulsar o mal. Tais práticas rituais datam das cerca de 1700 antes da Era Comum. E, enfim, o subtítulo Gilgamesh, a figura mítica e mais famosa do período, que também foi retratada ali no filme Os Eternos, né, da Marvel. Os sonhos possuem o papel central na epopeia de Gilgamesh, partes do qual datam da antiga Suméria cerca de 4.000 antes da Era Comum. Embora a mais completa cópia existente seja a Babilônia, Enkidu, um homem selvagem da floresta, encontra uma cortesã chamada Shambha, que provavelmente era uma prostituta sagrada do templo de Ishtar, em Uruk.
Shambha diz a Enkidu que ele devia ir a Uruk para encontrar o rei Gilgamesh, um homem radiante. A cortesã afirma que Gilgamesh seria avisado da chegada de Enkidu em seus sonhos. Gilgamesh tem realmente 2 sonhos proféticos nesse épico. No primeiro, ele está andando à noite em Uruk com amigos, quando encontra um meteoro caído na rua. Gilgamesh tenta levantá-lo, mas é incapaz devido ao seu peso. Auxiliado pelos outros, ele prende o meteoro com tiras de couro e o leva para sua mãe. Gilgamesh se sente tão atraído pelo meteoro que no sonho ele diz à sua mãe, a deusa Ninsun, adorada em Uruk e conhecida por sua sabedoria, que a atração do meteoro era como a de uma mulher. E a mãe de Gilgamesh diz a ele que o meteoro era seu irmão. Na manhã seguinte, Gilgamesh acorda e conta o sonho à sua mãe. Ela explica que o meteoro que ela criou para ele seria seu amado amigo Enkidu, a quem ele devia amar como uma mulher e que permaneceria fiel a ele. Assim, a previsão de Shambha sobre Gilgamesh ter conhecimento da chegada iminente de Enkidu era verdadeira. Gilgamesh relata a Ninsun um segundo sonho, no qual ele era fortemente atraído por um machado de forma estranha, que ele havia encontrado nas ruas de Uruk. Ele amava o machado como se fosse uma mulher e o carregava consigo. Sua mãe interpreta o sonho dizendo que o machado era um bravo companheiro que logo se juntaria a ele em Uruk e resgataria o seu amigo. Assim, Gilgamesh experimentou 2 sonhos proféticos, ambos prevendo a chegada de Enkidu, o homem selvagem das montanhas, que corria nu com os animais das colinas e dormia no chão. Eu me estendi no assunto desse épico, diz aqui o nosso querido autor, porque ele representa uma das mais antigas referências mesopotâmicas a sonhos proféticos. Uma vez que esses sonhos eram enviados a Gilgamesh por sua mãe, a sábia deusa Ninsun, eles podem ser corretamente classificados como sonhos inspirados por uma divindade. E assim chega ao fim o capítulo 3. Espero que todos tenham gostado. Deixe os comentários aqui.